Então, enfim, fiz a minha lista dos 45 para ler antes dos 45. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, este é o Mar Entre Linhas e espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bom, gente, eu vi várias listas dessa aqui no YouTube, especialmente, mas também já vi em sites e no Instagram. E aí resolvi fazer a minha, não? Eu tenho 40 anos e meio, mais ou menos, um pouquinho mais. E pensei, não sou muito de fazer planos a longo prazo, mas 4 anos, né? Faz 4 anos que eu moro em Portugal, então sabe quando você olha para trás e fala assim, 4 anos passa tão rápido, então vamos lá, vamos fazer essa lista. Vai aparecer para vocês a capa dos livros, porque a maioria desses livros eu não tenho. Alguns eu até já tenho, vou contar para vocês quais são, mas a maioria deles eu não tenho. Eu fiz aquele impresso e vou seguindo aqui para eu não me perder. E aí, eu queria fazer a lista um pouco diferente do que eu vejo na maioria das pessoas, na maioria dos booktubers que eu sigo por aqui. Então, eu pensei o seguinte. Primeiro fiquei na dúvida se eu fazia os 50 livros antes dos 50, mas aí já é demais. 10 anos para mim é muito tempo. Achei que os 5 anos estava bom. Demorei um pouco, então são 4 anos e meio que eu tenho, 4 anos e... Bom, acho que são 52, 53 meses, alguma coisa assim. São 45 livros, então dá mais ou menos um livro por mês. Alguns são muito grandes, pode ser que eu demore mais de um mês para ler, mas vocês já perceberam que eu leio mais de 4, 5 livros por mês. Então, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Vou ler esses e provavelmente lerei mais alguns. E aí um detalhe que eu quis colocar na minha lista, para ser diferente e porque eu quis assim, a minha lista é só autoras mulheres. Escritoras mulheres de várias partes do mundo. Tentei ser equilibrado, mas provavelmente não consegui, com certeza faltou, né? Porque a gente tem muita influência da Inglaterra e dos Estados Unidos, principalmente do século XVIII. É difícil achar escritoras mais antigas no Brasil e aqui em Portugal, por exemplo. Não sei os outros países, mas aí era demais, a pesquisa ia ser muito grande. Fiz uma certa pesquisa de como que esses livros, do pouquinho da história, peguei algumas indicações com algumas pessoas. Alguns vocês vão perceber que são prêmio Nobel, então usei essa premiação para escolher essas mulheres, porque é um indício de que elas são boas, ou não, também, não sei, mas... ou só são conhecidas, mas tá lá, né? Então, quero ler. Então, vou começar. Os últimos serão os primeiros. Nós vamos começar pelos... Não é a ordem de leitura. A ordem de leitura vai ser mais ou menos assim, o que me der vontade, o que eu encontrar para aquele mês. Mas eu tenho que colocar pelo menos um deles por mês. A não ser que ele seja muito grande e ocupe 2 meses, mas só isso. E a gente começa com a Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, que é um livro que eu considero difícil, já vi muita gente dizendo que realmente é difícil. Então, o que eu pensei? Antes dele, vou deixar ele lá para 2028. E antes dele, eu procuro outros livros dela para eu poder ler. A única coisa que eu li da Virginia Woolf, ou pelo menos que eu sei, porque às vezes tem alguns livros infantis que a gente nem se atenta direito
ao autor. Então, recentemente que eu tenho pesquisado um pouco sobre os autores dos livros que os meus filhos leem e que aparecem para mim infantil. E é um livro infantil. É um livro infantil, é um conto praticamente, é um livro curtinho, que se chama A Viúva e o Papagaio. Que é muito legal a história, é muito legal a escrita, eu gostei. Então eu acho que gostar não vai ser o problema. Porque geralmente eu sou uma pessoa que é mais a história, o conteúdo ali que me faz gostar ou não, aprender ou não, às vezes a escrita, às vezes... Enfim, ainda não consigo ter aqui uma clareza se é o autor. Mas vamos lá, vamos começar com Virginia Woolf. Que não é o começo, já falei pra vocês, lá vai ser os últimos. A segunda escritora do século XVIII a Virginia Woolf é do século XX, tá? Só pra ficar certinho aqui, é claro. Jane Austen vai aparecer aqui. Vou ler 2 livros dela, coloquei em seguida O Orgulho e o Preconceito, porque eu acho que é um dos mais famosos, ou o mais famoso, e Emma. Emma eu coloquei porque tá na lista das leituras coletivas da Isabela Lubrano, do canal Ler Antes de Morrer, e eu estou seguindo as leituras que ela está fazendo esse ano. Então, se ela realmente colocar este livro, que eu acredito que todos os livros que ela separou ela vai fazer a leitura, eu vou seguir com ela. Espero que dê certo, né? Por enquanto eu tô seguindo as que ela tá fazendo. O próximo livro é de uma francesa, Valérie Perrin. Acho que deve ser Valérie Perrin, faço ideia, né? Não falo francês, vocês já sabem. Que aqui em Portugal chama A Breve Vida das Flores. No Brasil chama A Água Fresca para as Flores. E ouvi falar muito bem deste livro, ouvi falar muito bem dessa escritora. Vamos ver. Na posição 41, nós temos Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que é um clássico. Gostaria de pegar ele ainda esse mês. Desses clássicos aqui, eu vou escolher qual que eu vou ler. Esse mês não, porque nós estamos em fevereiro, mês que vem. Qual que eu vou ler em março, porque em março lerei clássicos para acompanhar a minha amiga Ana, do canal Sonhos de Leitora. E eu pretendo ler em março só mulheres, então daqui eu já vou ler alguns. Eu espero ler mais de um, né? Porque eu falei para vocês que tem que ser pelo menos um, mas mais de um eu espero. E aí a gente tem na posição 40, Mulherzinhas, da Luísa, não sei se é Mary, é M, Alcott. Mulherzinhas, eu já assisti o filme, eu conheço a história, já assisti o filme mais de uma vez, tem acho que 2 ou 3 filmes, né? Versões, adaptações. E vamos ver o que eu vou achar do livro. Eu sei que o livro é enorme, né? Vamos ver. Na posição 39, eu coloquei a Isabel Allende com A Casa dos Espíritos, que também é um livro que tem adaptação. Adaptação eu não sei de que ano que é, mas é da minha infância, da minha adolescência. Eu assisti, porque eu tive uma época que eu assistia tudo que tinha a ver com espírito. E tudo que tinha a ver com o terror que tinha na época, né? Alguns não, né? Porque eu não gostava, eu fugia do grupo. Mas os meus amigos todos assistiam. Então, leremos Isabel Allende. Eu sei que o filme, a adaptação é do livro dela mesmo. Tem até algumas edições com a capa que eu vou... que eu pretendo ler, a que eu escolhi para colocar aqui na foto. A foto que eu escolhi para colocar aqui é de uma edição aqui de Portugal, eu acho. Então, assim, vamos ver.
que eu vou achar? Eu sei que tem várias capas, várias edições deste livro. Não tenho certeza de quanto ele foi publicado, mas eu sei mais ou menos um pouco sobre a história. Vamos lá para a posição número 38, que aí a gente tem um prêmio Nobel, O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que é prêmio Nobel de ela, né, autora, de 1993. O livro, se eu não me engano, ele é do final dos anos 70, eu acho. E diz que é muito triste. Acho que vai ser uma leitura triste, mas vamos ver como vai ser, como é que isso vai acontecer. E ainda aí, falando de prêmio Nobel, nós temos O Lugar, da Annie Ernaux. Eu escolhi Annie Ernaux por ordem. Eu quero o primeiro livro, até onde eu pesquisei também, não pode ser que eu esteja errada, me corrijam, é O Lugar. E a partir daí, se eu gostar, porque os livros dela são curtinhos, eu gosto de livro curto, eu gosto de ficar assim rápido numa leitura e acabou. Mas às vezes também ele é curto, mas é difícil pra caramba de entender. Então vamos ver como que vai ser. Se for legal, se eu gostar, eu passo para outras leituras dela. Já vi muita gente falar bem. O próximo é um livro infantil, que também tem adaptação e que eu lembro de ter lido. Ter lido não. Eu lembro de ter assistido ao filme, a adaptação, que é O Jardim Secreto. Como é o nome da autora? É Frances Hudson Burnett. O Jardim Secreto foi publicado em 1911. E eu sei também que ela tem um outro livro que a adaptação também é muito linda, que é A Princesinha. Eu fiquei na dúvida entre esses dois. Acho que o Jardim Secreto vai ser uma leitura legal. Coloquei ele, vamos ver. O próximo também é um prêmio Nobel, que é Slavena Alexievich. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Eu sei que ela tem vários livros bons sobre a União Soviética. Eu acredito que é sobre isso, mas vamos ver. Este foi o Prêmio Nobel de 2015. Esta autora, né? O Prêmio Nobel é dado à pessoa. Em posição 34, eu coloquei Eu, Malala, da Malala, que eu acredito que seja um livro necessário. E esse é um dos livros que eu quero ter físico, porque eu tenho lido algumas coisas no e-book, no Kindle, me adaptei, acho que está indo bem. Malala é um livro que eu quero ter em casa, que eu quero comprar, que eu quero ter a edição dele física aqui, para as crianças também poder ter contato, porque eu acho a história dela fundamental, eu acho que traz para a gente diversidade do planeta, as dificuldades de outras regiões, que não é coisa que a gente passa, que não é coisa que está fácil aqui de acesso, que você vê na rua, né? Diferente de algumas outras leituras. E aqui também eu acho que eu vou ter vários estilos, assim, não só vivências, mas fantasias, coisas que não acontecem. O próximo é um livro de uma espanhola que foi publicado este ano, ou ano passado. Acho que tá escrito aqui. Este ano. Acabou de sair do forno. Foi publicado em janeiro de 2024. Chama A Livraria dos Pequenos Milagres. Tá escrito livraria, acho que deve ser fofo. Milagres, eu tô esperando que seja alguma coisa aí de uma fantasia, alguma coisa assim diferente e fofinho. Vamos ver. Pode ser que não. Mas eu não li muito, não li a sinopse, nada. O próximo é um livro que eu tenho, então lerei ele no livro físico,
da Natália Heinz, O Olhar da Medusa. Na posição 31 e na posição 30, nós temos a Bell Hooks. Eu tenho Ensinando Comunidade e tenho Anseios. Pretendo ler estes dois. Tanto pretendo ler, por isso que eu comprei, né? Também não compro livros se eu não quero ler. Mas talvez os dois esse ano, ou um nesse ano, o outro no ano que vem, para depois poder comprar mais livros dela, porque se eu não ler, eu não vou comprar mais. Então eu preciso ler. Na posição 29, eu coloquei a Anne, que é uma coleção que eu já estou lendo, faltam 4 livros. Eu estou terminando este livro que está aparecendo, que é a Anne, a Casa dos Sonhos. Pretendo ler os 4, mas eu não quis ocupar 4 posições aqui, porque já estava difícil de diminuir aqui os livros. Eu deixei só um, ocupando uma posição. Mas vocês sabem que são 4 livros. Eu vou ler os 4 que faltam para eu ler a série toda. Na posição 28 também aconteceu uma coisa parecida, só que um pouco diferente. Eu li da Helena Ferrante, A Amiga Genial. E aí aqui vai aparecer o segundo livro, A História do Novo Nome. Acho que aqui no Brasil é a história do novo sobrenome ou do sobrenome, alguma coisa assim. Eu não amei a Amiga Genial, como as pessoas tinham falado, aquela coisa maravilhosa. Então, eu vou ler o segundo, porque me disseram que é melhor. E aí, se eu gostar, eu continuo. Se eu não gostar, eu paro e dou um tempo e espero. Então, eu pretendo ler A História do Novo Nome, ainda este ano. E esse eu tenho certeza que eu vou pegar na biblioteca. E aí vou ver se eu consigo conciliar, porque o primeiro que eu li foi a edição brasileira. Então, vamos ver se eu consigo continuar com a edição portuguesa. Existem poucas diferenças, mas existem diferenças. Então, vamos ver como que isso vai acontecer. Depois eu conto para vocês. O próximo livro, na posição 27, é A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Esse livro está na minha lista já faz mais de 10 anos. Eu quero ler, da Laura Gutman. Eu tenho 2 livros dela, quero ler os 2, esse e a Biografia Humana, mas eu coloquei esse aqui na lista e pretendo ler o mais rápido possível. E depois eu conto para vocês como foi. É um livro de não ficção, acho que é o único. Não, da Bell Hooks também, né? Enfim, vamos lá. Posição 26 é um livro de ficção científica da Ursula Le Guin, A Mão Esquerda da Escuridão. Eu sei que em Portugal tem outro nome, mas eu também não sei se eu vou ler português ou Brasil. Vamos ver. Também não tenho dificuldade de ler os livros aqui, gente. A língua portuguesa não tem, sabe? Eu fico pensando, às vezes, eu não vou conseguir ler por ser em português de Portugal e tal. Mas eu sou louca para ler Camões, então... Quer o quê? Traduzir Camões? Então, não, né? Não tem que ler daqui mesmo. E aí, a partir de agora, na posição 25, eu coloquei livros portugueses, são 10 livros portugueses, e depois 15 livros brasileiros. Minha vontade é essa. A minha vontade é ler pelo menos um livro por mês português e um livro por mês brasileiro. Tô conseguindo? Acho que sim. Acho que sim. Então,
no geral, né? Tanto e aí dessa lista toda eu vou escolher um livro para ler por mês. Então, pelo menos um. E então, porque senão eu acabo a lista antes dos 45, então eu tenho que escolher só um, não posso abusar. Mas vai ter mês que eu não vou ler nenhum, vai ter mês que eu vou ler 2, então tá tudo certo. Eu começo com a Agostina Bessa Luiz, que é um clássico português, pelo que eu entendi, A Sibila. Não sei muito sobre essa história, mas eu gosto também de ter uma surpresa. É um romance publicado em 1954 e é isso. O próximo, que também é considerado clássico aqui da literatura, é a Dulce Maria Cardoso, com a Eliette. A Eliette é uma dona de casa, mãe de 42 anos. O que vocês acham? Acho que eu vou deixar para ler esse daqui 2 anos. O próximo tem o meu nome. Olha isso. É a história de uma freira, acho que freira, Mariana, meu amor, da Margarida Rebelo Pinto. É uma história, é baseada numa história real e aí vamos ver o resto. Eu conheço meio que uma lenda de uma freira que se apaixonou por um soldado e a mãe queria muito que ela fosse freira, o pai, a mãe, alguma coisa assim. E aí depois eu conto pra vocês. Na posição 22, eu acredito que seja literatura infantil. Pelo menos eu escolhi este livro como literatura infantil. Deixa eu ver aqui no meu papel se eu coloquei. É um livro infantil. História da Terra e do Mar, da escritora portuguesa Sofia de Mello Breyner Anderson, que também é uma escritora muito famosa em Portugal, ou eu acho que ela é conhecida no mundo todo, de 1984. Recente, sim, parece que tem a minha idade, um pouquinho mais nova que eu, né, que eu nasci em 83. É composto por 5 contos que nos transportam para a infância. Vamos ver se... É bom ter também um livro de contos, faz parte aí da diversidade que eu quero. O próximo é da Isabela Figueiredo, Caderno de Memórias Coloniais. Isabela Figueiredo, se eu não me engano, se mudou para Portugal pequena, mas nasceu, filha de portugueses, mas nasceu em Moçambique. E parece que o livro é autobiográfico da infância dela em Moçambique e tem alguma coisa a ver com Moçambique. Acho que vai ser bem interessante. O próximo se chama Não se Pode Morar nos Olhos de um Gato, da Ana Maria de Carvalho. É uma publicação de 2018, um livro muito premiado. De 2018, não, de 2016. O próximo é Filipa de Lencastre, que é uma série da Isabel Stewart, acho que é isso. É uma série que ela faz das rainhas, e aí depois entra os reis. E esse é o primeiro. Eu achei que deve ser bem interessante. O próximo, posição 18, é da Joana Bertolo, A História de Roma. Que também é um livro recente, de 2022. O próximo acabou de sair do forno, foi lançado este mês de fevereiro. Nas Minhas Mãos, a Morte. Vocês estão vendo a imagem, né? Tem um coração na mão. Ana Bela Lopes. Vamos ver. Esse próximo número, posição 16, também é um livro recente. No Tempo das Cerejeiras, da Célia Correia Loureiro.
eu espero que eu goste. O nome eu gosto. Vamos ver. Não pesquisei muito grandes coisas assim sobre esses livros, porque também, senão a gente fica sabendo demais. Tem alguns livros que eu sei muito sobre eles, então ter algumas surpresas às vezes é muito bom também, né? Do Brasil, a gente começa com o que é tido como o primeiro livro publicado por uma mulher. Chama Úrsula. Eu já tenho ele em PDF. Maria Firmina dos Reis. Foi publicado em 1859. Tô super curiosa para ler este livro. Vamos ver. O próximo, estamos aí na posição 14. É da Cecília Meirelles, que é a escritora que eu mais amo, que eu sou apaixonada pelos poemas dela. Eu gosto muito de poesia. Leio pouco, mas gosto, preciso ler mais, pretendo ler mais. E eu gosto mesmo dessas mais antiguinhas, assim, parece que o que eu leio de hoje eu fico meio... não consigo entender. Sei lá. Que nesse caso é uma narrativa em versos, o livro é O Romanceiro da Inconfidência. Eu sou apaixonada pelo tema da Inconfidência Mineira. Eu me sinto mineira, então, apesar de não ter nascido lá, mas eu tive um filho lá. Vivi lá muito grande parte da minha vida, que sim, toda a minha vida teve esse contexto de Minas, a gente ia para Minas passear, temos família e pretendo ler este livro. Próximo, na posição 13, Raquel de Queiroz com O 15, que é um livro muito conhecido, não vou falar muito sobre ele. Aí a gente tem uma obra um pouco mais recente, da Conceição Evaristo, Olhos d'Água, se eu não me engano é a primeira obra dela. Quero começar por este e se eu gostar ler outros. Vamos ver. O próximo já não é tão recente assim, que é O Quarto de Despejo, que é um livro muito famoso da Carolina Maria de Jesus. É tanta gente que agora eu já tô ficando confusa. Vamos lá. O próximo é Andréa Del Fuego com Os Malaquias. Posição 10. Falta pouco, gente. Eu sei que o vídeo hoje ficou grande, mas vai dar tudo certo. O próximo da Djamila Ribeiro, Cartas para Minha Avó. Eu sou curiosíssima para ler esse livro. Sou curiosíssima para ler a Djamila Ribeiro. E teve uma época que eu não pesquisava muito os livros aqui em Portugal. Até que agora eu ficava só tipo, não tem. Né? Principalmente esses mais recentes, não tem. E tem publicação aqui, ou eu consigo comprar em e-book. Então tá tudo certo. O próximo, Clarice Lispector. Eu sei que a leitura da Clarice é difícil, mas quero tentar, lerei A Hora da Estrela, se eu conseguir entender Clarice Lispector, com certeza eu consigo chegar lá na uma hora, eu consigo chegar na Virginia Woolf. O próximo é O Som do Rugido da Onça, que também é um livro recente, da Micheline Veruschi. Foi publicado em 2021, tem alguma coisa aí de indígena e eu tô bem curiosa para ler esse livro. Já vi resenha dele, bem interessante. Próximo, Tati Bernardi, Depois a Louca Sou Eu. Eu tenho vontade de ler os livros dela. Eu sigo ela nas redes sociais, então conheço alguma coisinha sobre o que ela escreve, mas vamos ver. O próximo, Tudo é Rio, da Carla Madeira. A capa que vocês estão vendo é o livro publicado em Portugal e eu pretendo comprar essa edição. Acho que também tem essa questão de, às vezes, comprar alguns, né? Porque eu gosto. Então, talvez seja esse. O dos que realmente serão livros físicos e comprados aqui para minha estante, né, gente? Que eu tenho que compor. O próximo, posição número 4, Política é para Todos, da Gabriela Prioli.
E é aquela mulher que eu conheci lá na internet, né? E que a gente segue e admira, e às vezes gosta do que ela tá falando, às vezes não, às vezes discorda, mas tá tudo certo, é isso mesmo, é assim que tem que ser. E aí acho interessante assim a gente colocar alguns livros de não ficção também, brasileiros, acho legal isso. Próximo é o calhamaço da lista, que eu acho que tem alguns aqui da parte internacional que também são grandes, mas esse acho que ganha de todos. Da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. Parece que tem quase 1000 páginas, né? Esse não tem aqui em Portugal. Tem e-book. E-book acho que todas as livrarias têm. Hoje em dia você coloca lá, compra e-book e recebe, tem alguma plataforma, algum jeito de ler. Mas gostaria muito de ter o livro físico, né? E quem sabe na minha próxima ida para o Brasil eu compro, não sei quanto está, isso aí deve estar uma fortuna, mas vamos lá. O próximo, Lígia Fagundes Telles, Antes do Baile Verde. Já me disseram que é o melhor, mas eu sei que ela tem muitos livros, muitos contos. Eu ainda não procurei nada, então não sei o que eu vou achar, como que vai ser. Temos aí um tempo e na primeira posição nós vamos ter uma biografia da deusa maravilhosa. Sou muito fã dessa mulher. Tive a honra, o privilégio, a alegria de estar com amigas maravilhosas no show dela. E coisas assim que são inesquecíveis. A outra biografia da Rita Lee. Se for possível para mim, comprarei as duas. Quero ter. É a única biografia que eu quero ter e ler. E acho que ela tá aqui assim para brilhantar e fechar essa lista. E é uma alegria muito grande ler esta obra. Esse eu sei que tem a edição aqui em Portugal e eu sei que será possível comprá-lo. E não faço ideia de quanto ele está custando, mas a gente tem aí uma possibilidade até o final do ano, até o ano que vem, até o outro. É muito tempo, né, gente? Vamos lá! Me digam o que vocês acham dessa lista, o que vocês já leram dessa lista. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, que é muito importante para nós. Deixe sempre o seu like, que é muito importante para nós. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Ficou muito longo, mas ainda eu acho que foi bom. Acho que vai ser bem proveitoso. Torçam para que eu consiga ler todos esses livros. Um beijinho. Tchau, tchau.